apresentar a evangelização espírita, tá bom? Vamos nos integrar à providência divina, rogando nesta hora, Senhor Jesus, que nos abençoe neste momento de paz, de harmonia em que mergulhamos, buscando nos vossos ideais, mestre amigo, levar uma resta de luz àqueles que ainda não conseguem, harmonia e esperança para aqueles, Senhor, que andam em desespero. E nesta noite, Senhor, permita que a vossa proposta do perdão penetre fundo em nossas almas. Que a vossa misericórdia, como sempre, através dos benfeitores amigos, possa inspirar o nosso companheiro que fará uso da palavra na noite de hoje. E assim, sintonizado, Senhor, com os benfeitores amigos desta casa, nós te pedimos licença para que possamos dar início à nossa doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, em nome do Divino e Mestre Jesus. Vamos passar a palavra ao nosso companheiro, amigo, irmão e camarada. Obrigado, obrigado, meu amigo. Meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos. Eu posso ficar aqui embaixo? Até para ficar mais perto dos meus amigos e as minhas amigas. Boa noite a todos e a todas. Antes de mais nada, parabéns à cantora ali, tá? Se fosse por mim, ficaríamos a noite toda só ouvindo a voz dela melodiosa. E os espíritos artistas estão sempre um passo à frente, né? São espíritos quase sempre mais adiantados do que nós, os réis mortais, né, Ragão? Parabéns à arte, parabéns à música. E quando eu entrei ali, que ouvi, aliás, eu já agradeci já de antemão essas músicas, essa oportunidade de ouvir essas músicas. Bem, a nossa reflexão na noite de hoje, vocês já viram ali, o tema é o perdão das ofensas. Possivelmente vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes desse tema aqui, absolutamente diversas vezes, porque são temas que fazem parte da nossa vida, da nossa existência ao longo aí de 10, 20, 30, 50, 100 anos, se assim Deus permitir. Por isso sempre a gente está voltando a esse tema, porque sempre tem algo novo para falarmos, para discutirmos, para refletirmos, né? E para conversarmos sobre esse tema, nós compulsamos 3 obras. A primeira delas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque é um dos pilares da doutrina espírita. É o lado moral da mensagem de Jesus. Da mesma forma que Mateus escreveu o seu Evangelho segundo Mateus, Marcos escreveu o seu Evangelho segundo Marcos,
João, o Evangelho segundo João, e Lucas, o Evangelho segundo Lucas. O Espiritismo também trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele não é diferente dos outros, não. Ele traz a mesma mensagem de Jesus, agora explicado à luz da doutrina espírita, de forma fácil para que a gente possa compreender a mensagem de Jesus em sua inteireza, o lado moral da mensagem de Jesus. Então a gente analisou também o Evangelho segundo o Espiritismo. Também esse livrinho aqui chamado A Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, que foi um jornalista, escritor, escreveu essa obra através das mãos abnegadas de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Um livro fininho. O nome já está dizendo ali, a boa nova, a boa mensagem, a boa notícia. Evangelho significa boa nova, né? Boas notícias. E ele traz, dentre várias mensagens sobre Jesus, sobre a época de Jesus, ele também fala sobre o perdão. E por último, certamente a mais importante dessas obras, porque é a base, o Livro dos Espíritos. Sempre que a gente vai analisar qualquer assunto, qualquer tema que é relacionado ao Espiritismo, a gente tem que se reportar ao Livro dos Espíritos, porque ele é a base. Inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo é um complemento do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é onde está todo o conhecimento espírita de forma básica, evidentemente. Tá? Então nós compulsamos essas 3 obras para podermos conversar com vocês a respeito desse importante tema. Aliás, além desses 3 livros, nós analisamos um texto de Joana de Ângeles, um texto curto, para não cansar vocês. Tá? Joana de Ângeles, como nós sabemos, é o espírito que é mentor espiritual de Divaldo Pereira Franco, o médium baiano, um dos maiores médiuns que a história conhece, né? Que a história conheceu e a história conhece. Tá? Eu vou ler rapidamente ali o texto. Ninguém escapa na Terra aos processos de sofrimento infligido por outros, em face do estágio espiritual que se vive no planeta, e da população que o habita ainda ser constituída por espíritos em fases iniciais de crescimento intelectual e moral. Ou seja, nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, em qualquer época, está livre do sofrimento infligido por outros. Ninguém, absolutamente ninguém. O único lugar no planeta Terra que as pessoas são felizes, são completamente felizes, é nas redes sociais. Ali todo mundo é feliz. Aliás, isso é um problema para muitos jovens e até adultos, porque eles veem ali nas redes sociais, as pessoas aparecem felizes, né, com fotos ali maravilhosas, e cada uma delas tem um drama, ou se não vários dramas. Ainda outro dia eu passeando com minha esposa, minha santa esposa, e aí conversando com ela, observávamos um prédio de apartamentos, e eu estava meio aqui assim, filosofando, e aí fazia a seguinte reflexão: ali naquele prédio de 12 apartamentos, no mínimo, são 12 dramas. No mínimo, se tivesse uma pessoa por apartamento. E certamente tem 2, 3, 4, 5. Então são 2, 3, 4, 5 dramas. Tá? Eu não quero ser pessimista, não.
Claro que não, absolutamente. Nós espíritas, ao contrário, somos muito otimistas. O que nós queremos mostrar, aliás, são os espíritos que vêm nos revelar que o nosso planeta, os espíritos aqui encarnados, e olhe que são muitos, nós sabemos que já são mais de 8 bilhões, e os espíritos também desencarnados, não somos os melhores espíritos do mundo, não somos as melhores almas do mundo, não somos as melhores pessoas do mundo. Joana que está dizendo. Nós somos espíritos nas fases iniciais da criação. Nós mal saímos da infância da criação e nos achamos o máximo. Nós somos o máximo, ou pelo menos assim nos achamos. Mas, segundo os espíritos, na escala evolutiva, nós estamos nos primeiros degraus. Nós estamos na infância da criação. E aí, concluindo aquilo que ela diz, tá? Nós podemos concluir, portanto, não há em nosso planeta ninguém que não tenha sofrido pela ação de outrem. Vocês já devem ter ouvido inúmeras vezes essa expressão aí. Estamos no mundo de provas e expiações. Muitos devem ter falado isso aqui na frente, tá? E é verdade. Basta fazer uma análise bastante superficial, não precisamos ir muito fundo, não. Não precisamos analisar as guerras que estão acontecendo aí. Aliás, não houve um minuto sequer na história da humanidade em que ela não estivesse em guerras. Não precisamos nem analisar isso. As guerras, as perseguições, as mortes coletivas, os sofrimentos coletivos. Nem precisamos chegar tanto. Os espíritos aqui encarnados e também desencarnados, ainda somos espíritos muito atrasados. Absolutamente muito atrasados. Que precisamos evoluir muito. Muito mesmo. Para pelo menos minimizar um pouco esse sofrimento. Minimizar um pouco essa dor. O Espírito Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico Xavier, outro médium extraordinário, talvez o mais extraordinário médium que se tem notícia, escreveu mais de 450 obras psicografadas, obras de vários níveis, de níveis científicos, obras literárias, trazidas por poetas, por artistas. Emmanuel diz o seguinte, através de Chico Xavier: o nosso planeta é uma oficina, é uma enorme escola e é um hospital. Olha que coisa interessante essa análise que ele faz, tá? Primeiro é uma oficina, ou seja, um imenso laboratório, onde cada um de nós aprendemos nas relações com o outro. Aprendemos com o marido e a sua esposa e vice-versa. Aprendemos com os filhos. O filho aprende com a mãe aprende com o filho. Aprendemos com os colegas de trabalho. Aprendemos com os vizinhos. Aprendemos nas relações profissionais. Aprendemos e ensinamos. Nós somos eternos aprendizes, mas também somos eternos educadores. Não tem ninguém, e por pior que seja, que não possa ensinar a outro. Nós estamos o tempo todo ensinando, principalmente através do nosso exemplo.
através do nosso exemplo. Aliás, o exemplo fala muito mais do que milhões de palavras. Não adianta nós fazermos de uma forma e falarmos de outra, porque aquilo que nós fizermos vai falar muito mais alto do que aquilo que dissermos. Aliás, eu tenho um amigo que eu digo assim para ele: Chico, como eu tenho muitos amigos chamados Francisco, então eu posso até usar esse nome, né? Chico, você é um exemplo para os meus filhos. Aí ele disse: eu sou um exemplo para os meus filhos? Sim. Eu sempre falo com os meus filhos: não façam que nem o Chico. É um exemplo ao contrário. Não é? Então, Emmanuel diz que nós estamos num enorme laboratório, aprendendo o tempo todo, ensinando o tempo todo. E ele diz também: o nosso planeta é uma imensa escola. Aliás, já falei indiretamente, estamos o tempo todo aprendendo, estamos o tempo todo ensinando, não é? A cada reencarnação aprendemos novas disciplinas. A cada nova encarnação aprendemos novas disciplinas. E muitas vezes nós não aprendemos. O que acontece? Na escola nós temos que repetir de ano. Conheço uma pessoa mesmo que repetiu diversas vezes a mesma disciplina, porque não aprendia. E aí nós vamos reencarnar inúmeras vezes, quantas forem necessárias, até aprendermos. E aí não vai ser mais necessário. Vocês não já observaram pessoas que têm uma certa facilidade em lidar com certas coisas, enquanto que outras têm imensa dificuldade? Porque elas já aprenderam aquela disciplina. Mesmo que não seja nessa existência, podem ter aprendido em outra existência do passado, aquela disciplina, onde muitos de nós vai ter dificuldade. A gente, muitas vezes, analisamos a vida de certas pessoas, a gente diz assim: poxa, eu não conseguiria passar 10% do que fulano passa. Eu não conseguiria, porque aquele fulano já experienciou mais, já estudou mais aquelas disciplinas e não vai ter tanta dificuldade. Emmanuel vai dizer também que o nosso planeta é um enorme hospital. Um hospital com 30 bilhões de espíritos doentes. Eu digo 30 porque 8 bilhões são encarnados e mais de 3 vezes disso desencarnado ao redor do planeta, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando. Tá? Se é um enorme hospital, nós precisamos de tratamento. Nós estamos doentes. Nós vamos ao hospital se não estivermos doentes, a não ser para visitar um doente. Não, claro que não. Tá? Como Jesus mesmo falou, só os doentes precisam de médico. Tá? Então nós somos também, nosso planeta, um imenso hospital. Os espíritos aqui encarnados e desencarnados estão em tratamento. Estão reparando os erros, os equívocos do passado. Mas gostaria de lembrar uma coisa boa: Deus não castiga ninguém. A gente não está ali passando por uma determinada dificuldade, não é porque Deus castigou. Não. Nós reencarnamos para nos reeducarmos, para corrigirmos os nossos equívocos. E aí muitas vezes o que a gente faz? Comete novos equívocos e aí retornamos mais vezes com uma dificuldade maior, como o próprio Jesus disse: vai e não voltes a pecar para que não lhe aconteça algo pior, porque quando reencarnar vai ser numa condição pior, numa condição mais difícil.
E aí a própria lei divina vai impor aquela disciplina, aquele espírito, aquela alma que precisa evoluir. Sabe aquela história, não vai pelo amor, vai pela dor. Não gosto muito de usar essas palavras prontas não, mas é mais ou menos por aí, não é? Deixa eu beber um pouquinho de água. Então ele vai dizer que o nosso planeta também é um imenso hospital. O homem no hospital é plenamente feliz? Claro que não. Se nós perguntarmos a uma pessoa que está acamada, está doente, em recuperação, convalescente, se a gente perguntar qual é a felicidade para você, ele vai dizer a saúde, porque naquele momento é o mais importante para ele, porque em outros momentos nem se preocupa. Nós homens, inclusive, muitas vezes nos descuidamos da própria saúde e até esquecemos. E numa penitenciária, pior ainda, ninguém é feliz numa penitenciária, que foi criada para corrigir os equívocos que aquelas pessoas cometeram, que nós cometemos. Então é como se estivéssemos presos ao mundo, ainda atrasado, corrigindo esses erros, esses equívocos do passado. E Deus, Ele é absolutamente muito bom, porque Ele vai dando para nós as corrigendas, vamos dizer assim, as situações onde podemos crescer, as provas e as expiações, em doses homeopáticas, em doses pequeninas, porque se desse em doses muito grandes, nós não aguentaríamos. Porque os erros, os equívocos do passado são muito grandes. Nós espíritas, inclusive, não espíritos, mas nós espíritas, temos um papel muito grande nessa história toda, tá? Principalmente nós médiums. Eu já contei essa história aqui, mas ela ilustra bastante isso que a gente vai contar agora, tá? O cidadão está no mundo espiritual para reencarnar, está lá no Ministério da Reencarnação, como mostra lá em Nosso Lar. E aí ele vai na presença de um técnico da espiritualidade para fazer o planejamento da sua reencarnação. E aí ele pega um rolo de papel assim imenso e desenrola assim, ó, um rolo de não sei quantos metros. Aí a pessoa toma aquele susto, o técnico diz assim, ali está o seu passado espiritual, ali está a sua ficha corrida. O cabra toma aquele susto e diz, meu Deus do céu, isso tudo são os meus erros? E não são todos. Aí ele toma aquele susto e diz, o que eu faço para resolver um pedacinho desses erros todos? Aí o técnico diz assim, você vai reencarnar como médium, para servir, para auxiliar o outro. E aí nós estamos na reunião mediúnica acreditando que somos as melhores pessoas do mundo. E somos aqueles que mais somos ajudados, somos os mais necessitados. Somos nós médiuns espíritas. E que Deus caridosamente traz ao nosso encontro aqueles espíritos que muitas vezes nós prejudicamos no passado. Olha que maravilha! Trabalharmos como médiuns, olha que ferramenta extraordinária Deus nos dotou, por conta desses equívocos do passado, por conta desses erros do passado. E aí os espíritos, Emmanuel vai dizer, a felicidade plena em nosso planeta é muito rara, é raríssima, porque ainda somos espíritos atrasados, espiritualmente falando.
Somos um planeta de provas e expiações, destinado aos espíritos rebeldes e recalcitrantes, muitas vezes exilados de outros mundos. Por isso ainda o sofrimento, por isso ainda a dor, que não escapa ninguém, seja a dor física ou a dor moral, ou a dor espiritual, que é muito pior do que a dor física. E aí os espíritos vão nos dizer o seguinte: adoecemos quando não perdoamos. Adoecemos quando não perdoamos. Adoecemos quando sentimos ódio, quando sentimos egoísmo, quando vem o ressentimento. O nome já está dizendo ali, ressentimento. Ressentimento vem de ressentir. É como se tivéssemos uma ferida que não cicatrizasse nunca, porque nós alimentamos aquela ferida com o ressentimento, alimentamos com o nosso próprio ódio, alimentamos com o nosso egoísmo. Aí adoecemos. A vingança. Nós somos pessoas naturalmente vingativas. Se alguém pisa no nosso pé, a gente não quer ir para casa com aquele desaforo. A gente tem que dar algo pior ao outro do que o pisão que recebemos no pé. E aí cria esse ciclo. O ciúme, a pessoa ciumenta, ela não tem um minuto de paz. Ela vive em função do comportamento do outro. A sua própria existência é nula. Ela vive como num estado de febril, cega as pessoas. A mágoa tem ferida pior? Não tem. Nós guardamos a mágoa, guardamos ela ali, né? Nós nos apossamos dessa mágoa, desse comportamento. Aí vem o orgulho, a cólera, né? Todos esses sentimentos infelizes, certamente, afetam diretamente a nossa imunidade. A ciência já sabe disso. A ciência já sabe. As pessoas que perdoam vivem mais e melhor. Eu já falei isso outras vezes aqui, mas a gente não cansa de repetir. Aqueles que perdoam adoecem menos. Isso não é o Espiritismo mais que diz. Isso é a ciência que já comprova. Aqueles que oram, por exemplo, vivem mais e melhor. Porque existem pessoas, meus amigos, que se comprazem com a própria doença. Tem pessoas que gostam de estar doentes. Olha que coisa impressionante. Existe. E é muito mais comum do que a gente imagina. Aqueles que não perdoam tendem a adoecer mais. Nós somatizamos esses sentimentos. Somatizamos. E o que é somatizar? É corporificar esses sentimentos. E o nosso corpo, que é frágil, ele não aguenta e vai eclodir nas doenças. Nos cânceres, por exemplo, e numa enorme quantidade de doenças por conta dessa desarmonia íntima nossa. Por conta da vingança, por conta do ódio, do egoísmo, da mágoa. Isso não é o Espiritismo que está dizendo, isso é a ciência que já comprova
que a maioria dessas doenças, principalmente as degenerativas, nascem desses sentimentos mal resolvidos. Essas emoções nós corporificamos, bombardeamos as nossas próprias células. Bombardeamos as nossas próprias células. Eu acho que eu já falei isso antes. Mas vocês já viram, por exemplo, algum relato no Evangelho dos evangelistas que Jesus adoeceu? Vocês se lembram? Não, Jesus hoje não vai poder realizar suas curas porque ele está com uma gastrite que está atacada. Ele não vai poder curar ninguém hoje. Não, Jesus hoje não vai poder fazer as suas pregações porque ele está com uma sinusite que está lhe causando um problema terrível. Não, Jesus não vai poder hoje ajudar ninguém. Jesus está com uma enxaqueca, entendeu? Que deixa ele acamado. Vocês já ouviram isso? Certamente que não. Não existe nenhum relato de que Jesus adoeceu. Não existe. Porque era um espírito superior. Era um espírito evoluído. Aliás, dizem as tradições espíritas que Jesus é o nosso governador planetário, é o governador do planeta Terra. Que ele já era um espírito crístico na formação do nosso próprio planeta. E a ciência já sabe que o nosso planeta foi formado há 4,5 bilhões de anos aqui atrás. Ou seja, 4,5 bilhões de anos Jesus já era um espírito evoluído, um espírito crístico, porque o Cristo não é o nome dele, é uma qualidade dele, né? Jesus o Cristo, o Messias, o ungido. Um dia nós iremos chegar lá, porque foi o próprio Cristo que falou. Mas se nós continuamos preservando tudo isso aqui, vai demorar um pouco. Nós vamos ter que voltar muitas vezes e repetir as lições. Muitas vezes em situações difíceis. Volta a repetir, em condições piores do que quando estávamos no passado. Vou pular isso aqui. As doenças nascem da alma, meus amigos. É claro que nós estamos falando, não estamos falando de uma gripe que é um fator externo, exterior. São as doenças endógenas, aquelas que nascem de nós, nascem da nossa desarmonia íntima, nascem de não perdoarmos, nascem por conta do nosso egoísmo, do nosso ciúme, da nossa mágoa. É daí que nascem as doenças. Lá em casa, quando os meus filhos eram muito pequenos, hoje já são adultos, nós fazíamos um evangelho mais infantil. Tinha um livro de Chico Xavier chamado Pai Nosso, um livro grande assim, que tinham histórias curtas, mas histórias com um fundo moral. E tinha uma história que conta o espírito que escreveu através de Chico Xavier, que ilustra bastante isso que a gente vai falar. Que existia um homem muito rico, possuidor de muitas terras na época de Jesus. Muitas terras, muitos escravos. Mas ele era muito famoso pela sua violência. Ele não perdoava os escravos, ele muitas vezes matava os escravos de tanto bater nos escravos, tá?
maltratava aquelas pessoas que trabalhavam para ele, maltratava os familiares. E de repente esse senhor se viu doente. Da noite para o dia, começou a aparecer umas manchas no seu corpo. E esse homem rodou o mundo todo, gastou fortunas, mas não conseguiu descobrir a cura dessa doença. Parecia uma lepra e tomava o corpo todo de feridas. E naquela época de Jesus, os leprosos, ou até aqueles doentes com doenças de pele, eram até afastados da sociedade, do convívio com a sociedade. E aí a fortuna dele foi se escasseando, foi acabando. Ele foi perdendo as propriedades, os escravos, aqueles parentes e os amigos sumiram. E de repente não, ao longo de um tempo, ele se viu sozinho, perambulando pelas ruas, com esse corpo cheio de feridas. Aí ele soube de Jesus. Olha, tem aí um nazareno, tem um rabi que está curando as pessoas, já curou cegos, já curou aleijados, já curou leprosos, vai procurar. E assim ele fez, procurou Jesus. E aí, Jesus estava na multidão, em companhia dos apóstolos. Ele então se apresenta a Jesus, conta a sua história e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode me curar. Jesus então coloca as mãos na cabeça dele e instantaneamente as feridas sumiram do corpo dele. Ele usava um cajado para caminhar e ele ficou muito feliz e saiu correndo. E Jesus, como sempre, era acompanhado de doentes, de aleijados, pessoas que queriam a cura do corpo. E aí ele tropeça em um mendigo que estava estendido ao chão ali. E ele se volta para o mendigo, pega o seu cajado e começa a agredir o mendigo. Começa a bater no mendigo: você me derrubou e tal. E todos ficaram espantados com a reação daquele senhor, já idoso inclusive. Quando ele olha para o corpo, olha as feridas de novo. Ele olha para o corpo, as feridas, ele vê Jesus e diz: Senhor, olha o que aconteceu comigo de novo. Aí Jesus disse: eu não posso fazer nada. Tu chamaste ao coração as mesmas atitudes que fizeram com que você ficasse daquela forma. Não posso fazer nada. E aí ele continuou com sua doença terrível, solitário, e desencarnou com essa doença, possivelmente. A história não conta, não é? Então, meus amigos, Jesus curou muitas pessoas, curou muito corpo. Os hospitais estão abarrotados de pessoas buscando a cura do corpo, mas ninguém se propõe a cura da alma. O corpo é uma veste, o Espiritismo propõe a cura da alma. Isso é normal, a busca pela cura do corpo? Claro, é normal, é natural. A própria ciência evolui nesse sentido. Aliás, se tem um ramo da ciência que muito evoluiu, é o ramo da medicina. Hoje se faz, por exemplo, uma cirurgia a quilômetros de distância. O médico opera um aparelho que faz uma cirurgia numa pessoa que está do outro lado do mundo. De lá do Japão faz uma cirurgia aqui no Brasil. Então a medicina evoluiu muito, mas pouco se propõe a cura da alma. E o Cristo, ele não veio para curar os corpos. O Evangelho de Jesus propõe a cura da alma, propõe a cura do espírito.
propõe a famosa reforma íntima que tanto se fala aqui. O que é essa reforma íntima, senão aquela mudança de valores? Mudar todas aquelas atitudes, aqueles sentimentos que nós insistimos em preservar em nosso coração. Devemos procurar a cura do corpo, sem dúvida. Mas o mais importante é a cura da alma, porque essa vale para toda a eternidade. Voltar aqui um pouquinho. Cada vez que nós pensamos de forma desequilibrada, de forma negativa, com ódio e vingança e não perdoar, é como se estivéssemos bombardeando as células do nosso próprio corpo. Essas células irão naturalmente adoecer. É como se segurássemos brasas das mãos para jogar no outro, e o primeiro a ser queimado somos nós. Toda vez que nós alimentamos aqueles sentimentos, alimentamos aquelas emoções, e aí nós estamos alimentando a nossa própria doença, que aí, volto a repetir, vem somatizar, vai eclodir no corpo. Tá? Para concluir, tá? Raimundo já está olhando ali para o relógio, tá? É até 8h30, 8h20, né? Pronto. Por que é tão difícil perdoar? Deixa eu pular isso aqui rapidamente, porque eu tenho uma historinha para contar para vocês aqui. Nós não temos o hábito de perdoar. Por que é tão difícil? Nós não temos o hábito. Antes do perdão existe o auto-perdão. Nós temos que nos perdoarmos também. E até isso a gente não faz. Olha só, a gente diz assim, não posso errar. Mas por que não posso errar? Errar é humano. Aí vem o quê? O complexo de culpa. E aí, admita que pode errar, né? Na culpa a gente não vê saída, aí vem a autopunição e a autocondenação. Isso não somos nós que estamos dizendo, não, isso é a medicina que está dizendo, a psicologia, a psiquiatria que diz isso, não é? Quando aprendemos a nos perdoar, daremos um passo na direção do perdão do outro. Perdoar não é esquecer, é ressignificar aquela mágoa. Os terapeutas, eles fazem com que você visite aquela mágoa e ressignifique aquela mágoa. Porque nós não vamos esquecer. Está lá, está gravado. Tudo o que nós passamos ao longo de nossa existência fica gravado. Nós não esquecemos de nada. Tudo está lá gravado. Se nós quisermos relembrar tudo isso que eu falei aqui há 1000 anos, vocês podem relembrar, até mesmo o que vocês estavam pensando na hora. Vocês podem relembrar, porque fica gravado. Nosso espírito é um computador potentíssimo. Está tudo gravado. Então nós não vamos esquecer. O que temos que fazer é ressignificar aquele momento da mágoa, do ciúme, da vingança, para podermos superar, né? Para encerrarmos, eu vou pular tudo isso aqui. Deixa eu ver se está aqui o que eu queria falar, se eu já passei. Não, está aqui. Tá? Eu acho que eu já contei essa história em um outro momento, mas ela cabe tanto aqui que eu vou contar de novo. Tá? É a história de Chico, a Mancha, a irmã e o cachorro. Quem souber vai se lembrar aí dessa história. Tá? Chico tinha uma irmã e tinha um cachorro também. A irmã deu veneno ao cachorro. O cachorro morreu. Aí ele estava no quarto, entrou Emanuel, o mentor dele, e observou que Chico estava com uma mancha do lado esquerdo, no peito dele.
Aí Emanuel chega para ele e diz: Chico, o que é isso, Chico? Que mancha é essa? Aí Chico, como tinha um humor refinado, Chico diz assim: como você é o meu mentor e não sabe disso? Foi a minha irmã que matou meu cachorro, você não sabe? Aí Emanuel diz assim: e você está desse jeito? Olha para você. É claro que ele percebeu que estava com uma mancha do lado esquerdo, né? Aí Emanuel: já sei o que você vai ter que fazer. Você vai dar um presente à sua irmã. Aí ele: como? Ela me faz mal, mata o meu cachorro e eu que tenho que presenteá-la? Sim. Você vai fazer o seguinte: você vai lá na sua gaveta e pega todas as suas economias, que eu sei que você tem, as suas economias, tá? E compra o melhor presente, o que mais ela estiver precisando. Como eu tenho que fazer isso? Tem. Mas Chico era obediente. Chico era muito obediente. Chico foi lá, isso foi lá na década de 60, 70. Aí ele foi lá e pegou as economias dele, tá? A irmã dele era costureira, usava uma máquina Singer. As mulheres vão se lembrar aqui, as mais antigas. No interior onde eu morava, acho que só tinha 2 pessoas que tinham essa máquina na cidade. Era tão cara quanto, talvez, como um automóvel hoje, quanto um carro. Não chega a tanto, mas não era todo mundo que podia ter uma máquina Singer. E a máquina dela estava quebrada, velha e quebrada. O que Chico fez? Comprou uma máquina nova, em suaves prestações, porque não dava para comprar de uma vez só. Comprou em várias prestações e deu à irmã de presente. Não falou que foi Emanuel que sugeriu, não. Deu. Essa mulher ficou tão feliz, Raimundo, tão feliz, que a mancha nele desapareceu. Nele, a mancha nele. Ela ficou tão agradecida, e o gesto dele foi tamanha generosidade, que a mancha nele sumiu. Certamente nela, não sei, porque se ela fez aquela maldade toda com o cachorro, mas isso não importa. Na nossa história aqui, o que importa era a situação do Chico, a mancha do Chico, né? Então, nós sabemos, e o Espiritismo vem nos mostrar, que servir é infinitamente mais prazeroso do que ser servido. Ser útil ao outro do que os outros serem úteis a nós, não é? Perdoar, portanto, é muito melhor para quem perdoa. Se o outro nos faz uma maldade, um mal, isso é problema dele. Mas se nós não perdoamos, isso já é um problema nosso, não é? Então, meus amigos, o Espiritismo nos dá essa imensa lição de perdoar para o nosso próprio benefício, para o benefício da nossa própria sanidade, da nossa própria serenidade mental e espiritual. Era essa a nossa mensagem de hoje. Obrigado pela paciência de vocês. A nós cabe agradecer ao nosso companheiro, irmão Paulo Soares, pela exposição, pela profundidade do tema e de uma leveza entendível nesse aspecto do perdão. Essas são as propostas de Jesus para que nós possamos alcançar o reino de Deus dentro de nós.
Nós passaremos para o segundo momento, convidando os médios passistas para que possam tomar os seus lugares e nos permitir ao passe da noite, lembrando do divino amigo, o mestre inesquecível. Quando curava a todos que o procuravam. Assim, nos dias de hoje, e especialmente nesta hora, os teus emissários se encontram distribuídos por este salão. Emissários desencarnados que seguem as orientações do Cristo, nos auxiliando, buscando trabalhar o nosso campo emocional, energético, aproveitando a nossa receptividade, a nossa busca com Cristo. Eles manipulam as energias ambientes e favorece neste momento a transformação das mesmas no nosso campo vibratório, no nosso corpo orgânico. Nos sentimos mais leve, mais pleno, confiante, porque recebemos as emanações do Cristo de Deus, através desses benfeitores amigos, através dos médios, nos cabendo agradecer, Senhor Jesus, por este momento em que podemos beber na Tua fonte inesgotável, alimentando a nossa alma, criando condições, Senhor, de fortalecimento para os dias vindouros de nossos desafios. Mestre e amigo Jesus, te suplicamos pela nossa humanidade, te suplicamos por nós e por todos os desejados da sorte. Abençoai os nossos familiares, Senhor, aos nossos amigos e aqueles ainda que se colocam como nossos inimigos. Que possamos beber da Tua paz. E assim, Senhor, rogamos-te a permissão para encerrarmos este momento, levando para os nossos lares
o direito da tua paz que vem de Deus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Que assim seja. Estão encerradas nossas atividades. Tenhamos todos uma boa noite e muita paz.